Estimados irmãos, boa tarde. Estou a celebrar a Eucaristia. Hoje, no final da semana, desta quarta semana do Tempo Comum, em dia de sábado. Normalmente começamos já a celebrar a liturgia de domingo, mas eu estou a celebrar ainda a liturgia de sábado e concretamente hoje a liturgia da memória de São Paulo Miki e seus 24 companheiros. Portanto, trata-se de mártires do Japão. Como sabemos, a fé cristã chegou ao Japão por volta de 1550, 1549, mais ou menos, por intermédio do grande apóstolo Oriente, São Francisco Xavier. E depois da sua morte ficou, de facto, uma comunidade cristã assinalável no Japão, que dizem que de cerca de 20 mil pessoas. E numa primeira fase a fé cristã no Japão não era proibida, mas depois o cristianismo começou a ser encarado pelas autoridades japonesas como ligado ao colonialismo europeu, então isso determinou o início da perseguição dos cristãos. São Paulo Miki, concretamente, portanto, foi um religioso jesuíta, japonês de nascimento, filho de um militar muito conhecido na altura, no Japão. Era de uma família nobre, de samurais, foi catequista, foi aluno de um colégio de jesuítas, onde se apaixonou de facto pela Companhia de Jesus, e onde acabou por professar e mais tarde por se ordenar sacerdote. E foi conhecido sobretudo por ser um excelente pregador e um excelente orador. São Paulo Miki e os seus 24 companheiros foram feitos prisioneiros, depois foram submetidos a torturas, a zombarias e crucificados em Nagasaki em 1597. Portanto, era um grupo de missionários franciscanos, parece que eram 6 franciscanos, 3 jesuítas e 15 da Ordem Terceira de São Domingos. E entre eles havia ainda 3 adolescentes, de 11 a 15 anos. E, ao que parece, morreram a cantar o Te Deum. E antes de morrer, São Paulo Miki ainda discursou, dizendo, entre outras coisas, que ninguém poderia duvidar da sua sinceridade e da sua fé, e muito menos de que o único caminho para a salvação é através de Jesus Cristo. Portanto, a Igreja celebra contínua e constantemente os seus santos, concretamente os mártires, para nos lembrar que o caminho da fé é exatamente como nos diz São Paulo na primeira leitura da carta aos Gálatas, que viver em Cristo é viver crucificado também. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, é dispormos-nos de facto a tudo na nossa vida, inclusive à perseguição, se for o caso. É claro que vivemos em tempos onde não somos perseguidos desta forma, pelo menos no meio em que nós vivemos e nos movimentamos. Mas não podemos esquecer que ainda hoje, no nosso tempo, há muita gente que é perseguida por causa da sua fé. E por isso continuamos a ter e a ser uma igreja de mártires, que vai de facto, que se identifica desta maneira com Cristo crucificado, como nos diz São Paulo. Depois também no trecho do Evangelho que hoje escutamos, que é de facto o envio do Senhor. O Senhor diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Pois bem, é exatamente neste contexto que nós inserimos toda a ação missionária da Igreja. Toda. A do passado, a do presente e a do futuro. No mandato do Senhor. Ide e ensinai.
Ide e fazei discípulos, com as vossas palavras, mas sobretudo com o vosso ser, com a vossa vida do dia a dia, com o vosso testemunho. Pois que saibamos escolher também nós o testemunho destes mártires do Japão, São Paulo Miki e seus 24 companheiros, que saibamos também com eles, lidar com as adversidades da vida e da missão, porque são de muitas ordens. E que também, à maneira destes mártires, nos saibamos identificar com Jesus Cristo, nas alegrias e nas tristezas, quando tudo corre bem, mas também quando tudo corre mal. Que é quando as coisas correm mal, que nós damos um profundo testemunho da nossa fé e da nossa identificação com Cristo. E nunca nos sentimos derrotados, mas fortalecidos até nas nossas fraquezas. Então que São Paulo Miki e seus companheiros, junto de Deus, intercedam por nós. Porque este é, de facto, também o poder da Igreja Celeste, isto é, a Igreja o que é? A Igreja é a comunhão da Igreja Celeste com a terrestre, isto é, a comunhão dos santos que estão em Deus com aqueles com os que estamos na Terra. E esta comunhão gera, de facto, a Igreja total, que vive de Cristo, se alimenta de Cristo e caminha para a eternidade. Que o Senhor nos ilumine e nos dê a graça e a coragem de sermos dignos continuadores desta Igreja dos mártires, desta Igreja dos santos, desta Igreja que está viva e continua a dar testemunho. Amém.